A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A nossa igreja fica na rua Fausto de Souza, número 353, ao lado do Seja, quase esquina da Correia Pinto. Somos a igreja evangélica mais antiga da cidade. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro. Em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Como eu disse, nós somos a igreja evangélica mais antiga da cidade e você é convidado para estar conosco. Nossas atividades principais são aos domingos. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, culto. Às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, onde você vai ter a oportunidade de conversar, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas e estudar a Palavra de Deus. E à noite, às 19 horas, temos um outro culto ao Senhor. Nesse mês aqui, nós estamos pensando na morte e ressurreição de Jesus Cristo e o que ela significa para nós. E eu queria convidar você a meditar sobre isso. E eu quero começar essa meditação fazendo uma pergunta para ti. Você já orou hoje? Sobre o que você tem orado? Pode parecer uma pergunta sem nexo, já que a gente está pensando sobre o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, mas tem tudo a ver. O apóstolo Paulo fala para nós em Efésios capítulo 1, na carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, dos versículos 15 ao 23, sobre uma oração que ele fazia pelas pessoas, pelos irmãos daquela igreja. E também fala sobre o poder de Deus que Deus exerceu na ressurreição de Cristo. Então, oração e ressurreição de Cristo tem tudo a ver. E eu quero convidar você a ler comigo esse trecho. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, estamos felizes, porque nesse momento nós podemos parar no nosso dia, pensar e refletir sobre a Tua Palavra, Pai. Queremos Te implorar que o Senhor abençoe as pessoas que estão assistindo esse programa, Pai. Alguns estão na sua correria do dia a dia, estão só ouvindo, outros estão parados na frente do televisor, na frente do smartphone, olhando e observando, Pai. Queremos Te implorar que a Tua boa mão esteja com eles, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor abra o coração deles, Pai.
queremos também, Senhor Deus, te implorar e te suplicar que o Senhor use esse teu servo para falar com eles, Pai. Que a tua boa mão esteja conosco, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu comecei esse programa perguntando para você se você já orou hoje. E eu quero fazer de novo essa pergunta. Você já orou hoje? Entre as pessoas cristãs, alguns católicos e principalmente entre os evangélicos, há o hábito de sempre, antes das refeições, orarmos e agradecemos a Deus pela refeição. Orarmos e agradecemos a Deus por esse dia. Orarmos e agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas também nós gostamos de orar quando nós estamos passando por tempos difíceis. Talvez você esteja passando por um tempo difícil agora. Talvez você esteja passando por um tempo em que há um problema na sua vida ou há um problema com alguém da sua família. Talvez seja uma questão financeira, talvez seja uma questão de saúde, talvez seja uma questão de relacionamento familiar, de convivência dentro da família. E tudo isso faz com que a gente pare, pense, reflita e veja que está faltando alguma coisa naquele momento, naquela vida. Eu quero colocar para você hoje que oração é alguma coisa essencial na vida do cristão. Há muitos pastores que falam que a oração é o combustível da alma. E entre os cristãos evangélicos, nós costumamos falar que quem não ora tem algum problema ou está morto. Porque orar é conversar com Deus. Orar é se colocar diante de Deus. Orar é dizer que depende de Deus. E o apóstolo Paulo está fazendo isso não por si mesmo, mas ele está fazendo isso por uma igreja, por irmãos na fé, por pessoas que ele teve notícias e agora escreve uma carta para eles, para que eles sejam firmados na fé. E ele escreve uma carta que é considerada quase que um evangelho. Porque ele vai explicar como nós éramos sem Deus, como nós vivíamos sem Deus, como nós vivíamos sem o amor de Deus, como cada um vivia do seu próprio jeito, querendo fazer sua própria vontade. E depois ele vai mostrar como que Jesus Cristo se revelou e como Deus nos amou. Deus nos amou e nos salvou. Ele vai falar que a salvação não é porque nós merecemos, mas é um presente que Deus nos dá. Ele ainda vai falar no capítulo 3, dizendo para mim, para você, que essa salvação não foi um presente só para os gregos, para os romanos, que eram as pessoas que viviam longe de Deus naquela época, mas era um presente também para os judeus, que de certa forma seguiam a Deus, mas na sua dureza do coração, na sua vontade de servir a Deus, erravam. E o apóstolo Paulo vai mostrar que tanto de um quanto o outro foram salvos pela graça de Deus. Não há distinção, não há mérito, não há justiça própria, não há motivo para nenhum deles bater no peito e dizer que é melhor do que o outro. Todos foram salvos pela graça de Deus. Ele vai dizer ainda nos capítulos 4, sim, no capítulo 4 e no final do capítulo 3, que esses dois povos que viviam longe e distantes agora formam o povo de Deus. E que eles são especiais por serem o povo de Deus. No final do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, ele vai mostrar para nós que nós devemos viver de um jeito diferente daquele que nós vivíamos antes. Mas antes disso, ele vai orar, vai interceder, vai suplicar por esses irmãos. E a súplica que ele faz não é pedindo bênçãos materiais. Eu até acredito que esses irmãos precisavam de bênçãos materiais, porque a cidade de Éfeso não era uma cidade muito rica. Os irmãos que ali viviam não eram ricos, eram pessoas pobres. Mas o apóstolo Paulo vai dizer aqui, vai mostrar que alguma coisa melhor que ele podia orar por eles.
Ele vai mostrar para eles que ele podia orar por aqueles irmãos, pedindo e mostrando para eles que havia uma bênção maior de Deus do que simplesmente dinheiro, comida e saúde. E é sobre isso que ele fala aqui. Ele vai dizer que ouviu da fé daqueles irmãos. Que a fé daqueles irmãos não era simplesmente alguma coisa que as pessoas ouviam assim e falavam assim, talvez sejam crentes, talvez sejam pessoas que temam a Deus, talvez sejam pessoas que busquem a Deus. Não. Ele vai falar aqui que ele ouviu da fé daqueles irmãos e aqueles irmãos realmente estavam crescendo na fé. Eram irmãos que não queriam mais viver para si mesmos, não queriam mais fazer as coisas segundo o seu próprio entendimento, não queriam mais fazer as coisas segundo desse na telha deles. Mas eles queriam agora servir a Deus e obedecer a Deus. Eles entenderam que era mais importante seguir a Jesus Cristo do que fazer a sua própria vontade. E a partir disso, meu amigo, a partir dessa notícia, o apóstolo Paulo começa a orar por eles e faz uma oração linda, maravilhosa, porque ele começa a orar e pedir a Deus que Deus mostrasse para eles o que Deus tinha feito na vida deles e o que Deus tinha preparado na vida deles. Quando eu penso nisso, eu penso sempre em algumas coisas que são comuns a nós. Não sei se tu, quando era pequeno, já ficou ansioso por uma festa de aniversário. Eu falo festa de aniversário porque criança ama festejar e curtir o seu aniversário. Não tem uma criança que não pense pelo menos num bolo. Esses dias eu fui no aniversário surpresa de um menino. Ele estava completando 10 anos e bem no dia do nascimento dele foi feita a festa surpresa. Ele nem percebeu nem nada, mas a hora que ele viu aquela festa, os amigos, os familiares, os vizinhos ali, ele abriu um sorriso de orelha a orelha e ele falou, eu não acredito naquilo que está acontecendo isso. Eu não esperava isso. O apóstolo Paulo fala que Deus preparou muitas coisas para aqueles que creem nele, creem em Jesus Cristo, que nós não esperamos, que nós não imaginamos, que nós não fazemos nem ideia. E ele fala isso aqui dos versículos 17 até o versículo de número 21, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar aqui no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. A oração do apóstolo Paulo não era para que houvesse bênçãos materiais, para que o Império Romano caísse, mas ele orava por aqueles irmãos, para que aqueles irmãos entendessem agora e os seus olhos fossem desvendados, para que eles pudessem entender o que Deus tinha feito na vida deles. Parece loucura isso, mas tem muitas coisas que Deus fez que nós nem imaginamos. Tem muitas coisas que Deus fez que a gente não consegue perceber. O máximo que a gente consegue olhar é onde os nossos olhos veem. Mas vamos dizer a verdade, os nossos olhos veem tão pouco. Quando a gente pega um dia ensolarado, uma noite sem nuvens no céu e você está no sítio e você coloca ali um telescópio, um binóculo, você começa a olhar e perceber tantas estrelas que estão ali no céu, que você não consegue nem imaginar quantas existem ali. A mesma coisa conosco. Muitas vezes a gente olha o que Deus tem feito para nós e nós nem imaginamos. Nos esquecemos o que diz Jeremias capítulo 29, que Deus é quem sabe os planos que Ele tem para nós, planos de paz e de bênção, e não planos de maldição.
Deus tem muita coisa preparada para nós. Um exemplo, Deus nos adotou como filhos quando nós cremos em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo já é adotado como filho de Deus. Quem crê em Jesus Cristo tem a certeza da vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo tem a certeza que quando Jesus Cristo voltar, ele será transformado e não verá mais o efeito do pecado. É sobre isso que o apóstolo Paulo está lendo, está falando, está mostrando para aqueles irmãos, dizendo para eles: olha, há muita coisa que vocês não conseguem ver e perceber. E eu estou orando para que vocês vejam e percebam. Mas não só isso, o apóstolo Paulo fala aqui ainda que ele pede para que os olhos sejam iluminados, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Esperança do nosso chamamento. Às vezes a gente pensa em chamar alguém para levar bronca, mas a Bíblia fala aqui que aqueles a quem Deus chamou, a eles também salvou. Chamar na Bíblia aqui significa um momento que Deus nos chama para recebermos a sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão. Mas o apóstolo Paulo continua aqui dizendo para nós e fala assim: a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus não quer simplesmente que nós tenhamos uma vida aqui. Aliás, a vida aqui, ela é boa, mas ela não é nem 1/10 daquilo que Deus tem preparado para nós quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar, nós vamos ver qual que é a nossa herança de verdade. Mas o que isso tem a ver com a morte de Cristo? Isso tem a ver com a morte de Cristo porque o apóstolo Paulo fala que o mesmo poder que Deus exerceu em Jesus Cristo para ressuscitar a Jesus Cristo, para transformar a Jesus Cristo, para dar vida novamente a Jesus Cristo, mostrando que ele era o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é aquele que veio ao mundo para nos salvar. Ele quer usar em mim e em você. Eu não conheço poder maior do que esse. De vez em quando eu gosto de ver documentários médicos, séries médicas, filmes sobre trabalhos de médicos. Mas se há alguma coisa que nenhum médico consegue fazer, é dar vida a alguém que já estava morto. Nenhum médico consegue fazer isso. Ele pode pegar as pás, pode dar choque, pode fazer uma série de coisas. Mas isso não é suficiente para resgatar e salvar e dar vida novamente a uma pessoa. A gente só consegue fazer isso, os médicos só conseguem fazer isso enquanto há vida ali. Depois que a vida, não há mais esperança. Eu me lembro de um vice-presidente do Brasil, o José Alencar, que durante todos os seus 2 mandatos ele lutou contra o câncer. Gastou muito dinheiro porque ele era um homem riquíssimo, mas logo depois de acabar o seu 2º mandato ele veio a falecer, porque não há o que fazer. Mas Deus tem poder e usou esse poder para restaurar a vida de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ora para que esses irmãos de Éfeso conhecessem esse poder que Deus tem para usar com seus filhos. Deus quer usar esse poder em nós também, hoje, 2000 anos atrás, porque Ele é o único que pode dar vida a ossos secos. O profeta Ezequiel, no capítulo 36 do seu livro, foi levado por Deus para pregar num vale de ossos secos, num cemitério, numa vala comum. E ao ver aquela visão, Deus falou para Ezequiel: o que você vê? Eu vejo um monte de ossos secos. E Deus falou para Ezequiel: profetiza, profetiza. E Ezequiel começou a profetizar e começou a falar o evangelho ali. E aqueles ossos
ganharam vida, receberam músculos, receberam carne, receberam pele, receberam cabelos e ressuscitaram. Esse mesmo poder que Deus exerceu com Jesus Cristo, Ele quer exercer para transformar a minha vida e a sua vida. Esse é o Evangelho. O Evangelho é diferente de uma religião onde o homem se esforça para buscar a Deus. No Evangelho é Deus quem busca o homem. É Deus quem vem transformar o homem. É Deus quem vem refazer a vida do homem. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está falando, eu oro para que vocês entendam a obra de Cristo na vida de vocês. Eu oro para que vocês entendam o que é o Evangelho. Eu oro para que vocês entendam quem é Deus na vida de vocês. Nós terminamos de celebrar a Páscoa. Ainda estamos pensando na morte e a ressurreição de Cristo. E eu queria que você parasse, pensasse e refletisse isso hoje. Primeiro, você tem orado? A oração é a vida do crente. Sem oração, sem orar, o crente está morto. Eu espero que você tenha vida. Que você, cristão, tenha vida. Que você busque a Deus. Que você queira estar na presença de Deus todos os dias e todos os momentos. Mas eu também oro e espero que você, na sua oração, você não esteja somente pedindo bênçãos materiais. Porque nossas bênçãos materiais, a traça corrói, o fogo derrete e se acaba. Nós sabemos que um dia nós nascemos, somos jovens, mas nós vamos envelhecer e morrer, infelizmente. Eu espero que você ore por outras coisas, além das coisas visíveis. Eu espero que você entenda que Jesus Cristo quer transformar a sua vida e Deus tem poder para transformar a tua vida. Eu espero que você ore por isso, para que você entenda o que Deus tem para fazer na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós vimos aqui a mensagem do Teu Evangelho, Teu servo apóstolo Paulo orando pelos irmãos de Éfeso, suplicando sobre eles e pedindo para que o Senhor desse entendimento para eles sobre o que era ser cristão e sobre o Teu poder. A mesma oração nós fazemos hoje, Pai Santo, pelas pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, pelas pessoas que estão ouvindo agora este programa, Pai. Que o Senhor toque no coração delas, que elas possam sentir e ver o Teu poder e ver que o Senhor quer fazer muito mais que simplesmente coisas materiais ou a nossa saúde física. Mas o Senhor quer transformar vidas, o Senhor quer refazer nossas vidas para a Tua honra e Tua glória, Pai. Queremos Te implorar que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes, dando cura. O Senhor abra a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor, Pai Santo, abençoe as famílias para que haja entendimento e que reine paz entre as famílias. Que o Senhor cuide da nossa cidade, Pai, transforme a nossa cidade para a Tua honra e Tua glória, da mesma forma o nosso estado e o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para continuar vendo o programa Semeando para a Vida Eterna e a programação da Nova Era TV e estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Rua Fausto de Souza, número 353, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Deus te abençoe. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar,
mesmo que não possa imaginar, espero o dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar, aleluia.